Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória do mundo que envolve a arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Aula 11, objeto de conhecimento, contextos e práticas. Detalhamento, o Teatro Amazonas em seu contexto histórico, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, dentro deste cenário, eu acho que já deu para vocês entenderem o que nós vamos falar, né? Lá no detalhamento também foi comentado. Então, nós estamos no monumento que representa, vamos dizer, o Amazonas, um dos monumentos históricos que representa o Amazonas. Quem já teve a oportunidade de vir ao Amazonas, Manaus, e conhecer o Teatro Amazonas, né? Esse monumento, como eu falei para vocês, que representa um período áureo do Amazonas, que era o período da borracha, sabe? Chamado de Belle Époque. Então, o Teatro Amazonas, esse projeto arquitetônico, né, que tem essa mistura eclética de arquitetura. Falando sobre o Teatro Amazonas, nós podemos dizer o seguinte: o Teatro Amazonas, localizado em Manaus, é uma das obras mais icônicas da arquitetura brasileira e um símbolo da riqueza e prosperidade do ciclo da borracha no final do século XIX. Sua construção e existências estão diretamente ligadas ao auge econômico da Amazônia, quando Manaus se transformou em uma cidade próspera graças à exportação da borracha. Então, falando sobre esse monumento, só falando sobre essa arquitetura, tá? Essa arquitetura que eu sempre gosto de falar, que ela envolve, então eu gosto de dizer assim, ela é uma arquitetura neoclássica, período neoclássico, não. Eu sempre digo que ela tem uma arquitetura eclética. Por que eclética? Porque ela traz um frontão, né? Vamos dizer, grego, mas ela também traz essas colunas, semicolunas, que vem lá já romana, que já tem uma influência, as colunas dóricas, jônicas estão ali inseridas, e no andar, né, no decorrer da nossa aula, vocês vão ver que até o ferro está incluso na construção do Teatro Amazonas, que então remete já a um outro período da arte. Então eu digo que ela é uma arquitetura eclética. Tá? E dentro desse contexto nós vamos falar sobre a história. Vamos lá? Então a construção ela se deu de 1884 a 1896. Muito tempo, não é verdade? Mas por que será que demorou tanto? Vamos ver? A ideia de construir o Teatro Amazonas surgiu em 1881, no auge da riqueza gerada pelo ciclo da borracha. Empresários locais e autoridades do Estado queriam uma casa de espetáculo que tivesse, né, a altura das grandes cidades europeias. O projeto do teatro foi aprovado em 1884 e sua construção começou no mesmo ano. Então, ele demorou, né? Houve todo um projeto, certo? E a partir desse projeto foi aprovado para dar início à construção do Teatro Amazonas. Mas ele demorou também porque, naquele período, em 1800, né, o transporte, como chegar ao material, claro que alguns materiais não eram acessíveis aqui no Amazonas, como até hoje nós ainda temos muita dificuldade nessa questão da logística de chegar até o Amazonas. E aí, alguns desses materiais foram importados. Vamos ver? Material importado. Para garantir a grandiosidade da obra, grande parte dos materiais usados na construção foi importado da Europa. Por exemplo, o ferro utilizado veio da Inglaterra, os mármores da Itália e os lustres de cristal foram trazidos da França. Olha aí os países da Europa que contribuíram, certo? Para a construção do teatro. Inglaterra, França, certo? Então, eles trouxeram esse material, eles foram importados para vir para o Amazonas, então demorava muito. E aí, quando é que se deu essa inauguração? A inauguração, 1896, né?
O teatro foi inaugurado em 31 de dezembro, tá? De 1896, com a apresentação da ópera italiana. Gente, todos os artistas vieram, tá? Para essa ópera. Então, não eram artistas do Amazonas, tá? Então, qual era o nome dessa opereta, né, italiana? La Gioconda, tá? De Almicari, tá? Então, a inauguração marcou o ponto alto da era da borracha em Manaus, quando a cidade era uma das mais ricas do Brasil, tá? Então, falando sobre esse período, o que aconteceu nesse período da inauguração? Ora, foi trazido os artistas vindo de fora, porque, de repente, o Amazonas, naquele período, ele não tinha, vamos dizer, profissionais que à altura de uma casa de espetáculo do Teatro Amazonas, principalmente de todo o apogeu, de toda a riqueza que envolve a construção. Então, só as pessoas nobres, como foi dito aí no texto, os empresários que visionaram, né, a construção do Teatro Amazonas para trazer justamente esses espetáculos da Europa para o Amazonas. Eles queriam ter uma casa que pudesse receber esses espetáculos. Então, o Teatro Amazonas foi criado justamente para isso. Não era acessível à classe popular, certo? Então, era só para as pessoas ricas, para os empresários, para os coronéis da borracha e etc. Mas o Teatro Amazonas, depois que aconteceu, teve o apogeu da borracha, houve um declínio, tá? Então, aconteceu o declínio e restauração. Por que é esse declínio? Com o colapso, o que é o colapso? Caiu, né, a questão da venda da borracha. Com o colapso da economia da borracha, a partir de 1910, o Teatro Amazonas passou por um período de decadência, mas foi restaurado e reaberto oficialmente em 1990, tá? Após décadas de abandono, hoje o teatro é uma atração cultural e turística de importância internacional, tá? E agora nós vamos ver alguns ambientes que compõem esse nosso monumento que é o Teatro Amazonas. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o teto da sala de espetáculos, onde fica a plateia, o público. Plateia, gente, é onde as pessoas, os assentos são as cadeiras. O público são as pessoas que vão assistir. Então, esse aí é o interior, é o teto da plateia do Teatro Amazonas. E ela dá a sensação como se você estivesse vendo por baixo da Torre Eiffel de Paris. Tá? Então, esse aí é o desenho que vocês estão vendo. Claro que foi artistas que vieram para pintar esse teto. Tá? E tem um lustre também muito trabalhado, também que veio da Europa. Então, as características arquitetônicas. Estilo arquitetônico, o Teatro Amazonas é um exemplo do estilo eclético. Aquilo que eu falei para vocês. Muito popular no final do século XIX. Sua arquitetura mistura elementos renascentistas e neoclássicos, tá? Com uma forte influência europeia, refletindo o desejo da elite local de se associar ao refinado cultural da Europa. Então, eles queriam estar próximo. O que estava acontecendo na Europa? O Amazonas queria, porque era uma das cidades mais ricas do Brasil. Por causa de quê? Por causa da borracha, da extração da borracha. E aí nós temos, como eu falei para vocês, o teto, né, da sala de espetáculo, onde fica a plateia. E nós temos também essa mistura de material que eu falei para vocês, que é a junção de ferro, sabe? Então, com o próprio cimento, a questão das colunas, que vai buscar lá na Grécia, em Roma e etc., mas, de repente, tem ali o ferro, tem a questão da cúpula. Olha só como é eclético essa construção. A cúpula do teatro é uma das suas características mais notáveis, composta por mais de
36 mil peças de azulejos, tá? Vitrificados, coloridos, foi importado da Alsácia, né? Alsácia, tá? Desculpa, Alsácia, tá? Na França, as cores da cúpula representam a bandeira do Brasil. Então, aqui é a construção, ela foi feita na base, no chão, certo? Depois ela foi içada até o teto do teatro. Então, são essas, vamos dizer, aqui tem os azulejos, né? Que são em quadradinhos e ela forma justamente alusão à bandeira do Brasil. Tá? Então, essa mistura de materiais que dá esse nome de eclético. Tá? Então, esse nome de eclético vem justamente dessa mistura de materiais e de estilos arquitetônicos. E aí nós temos a sala de espetáculo que eu falei para vocês, onde vocês podem ver lá no detalhe em cima, aquela parte que eu falei como se fosse da Torre Eiffel, vista de baixo para cima. E aí é uma fotografia, né, da sala de espetáculo. E justamente ela tem essa curvatura mesmo, sabe? Ela tem essa curvatura para dar visibilidade para o público assistir de todos os ângulos e não perder detalhes das peças que estão sendo apresentadas. E essas luzes que estão aí nas partes de cima são os camarotes, tá? Que as pessoas compram também para assistir. Então a plateia fica na parte frontal e os camarotes ficam nas laterais. Então, o salão de espetáculos tem a capacidade para 684 pessoas, distribuídas entre plateia e 3 pavimentos, né? 3 pavimentos de camarotes. Impossível não ficar hipnotizado com o teto côncavo no qual estão 4 telas pintadas em Paris pela tradicional casa Carpezotti. As telas representam música, dança, tragédia e ópera. Então, aqui, quando nós estamos vendo lá, como eu falei, o fundo, né, por baixo da Torre Eiffel, ela está dividida em 4 telas, que representam o quê? A dança, a tragédia, a música e a ópera. Então, esses 4 estilos, né, gêneros de arte é representado também no teto da sala de espetáculo. Então, é uma sensação incrível quando você visita o Teatro Amazonas e você consegue ver esses detalhes, essas explicações, porque lá também existem guias que vão direcionar vocês, explicar tudo com os mínimos detalhes, ok? Então, continuando, esta última, uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes, que é a música, né? Ao centro, um majestoso lustre de bronze francês. Também não passam despercebido as máscaras nas colunas da plateia, que homenageiam os compositores dramaturgos, entre eles, tá? Aristófanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi. Então, o que é? Aí na sala, vocês estão vendo nas partes que estão os camarotes, existem umas máscaras que eles vão representar justamente esses artistas, esses dramaturgos, certo? E nós falamos do lustre que está lá, que veio da França, bem no centro, tá? Ele é imenso e quando ele é ligado às luzes, nossa, você fica em êxtase, porque é muito bonito de estar ali, de viver ali, principalmente as poltronas, que fica a plateia, onde o público fica sentado, são bem confortáveis, e algumas ainda mantêm a formação, né, vamos dizer, a matéria, quando foi trazido da Europa para compor esse cenário, certo? E aí, o teatro, nós estamos vendo o palco, lá no final nós estamos vendo o palco, certo? Tudo foi feito assim, vamos dizer, manualmente, as pinturas, e foram feitas por artistas renomados na Europa. Nós vamos falar agora do pano de boca, vamos ver? O pano de boca é esse pano que vocês estão vendo aqui, que ele cobre, né, quando vai começar o espetáculo, acontecem 3 sinos, primeiro, segundo e o terceiro, que são itens, são sinos que vão tocar para as pessoas se acomodarem, ficarem em silêncio e vai começar o espetáculo. Então, dá um tempo, toca o primeiro sino, dá o tempo, toca o segundo sino. Depois, o terceiro sino é que o espetáculo vai começar.
E esse pano de boca do Teatro Amazonas, ele tem uma particularidade. Ele não é dobrado, ele não vai ser enrolado para abrir o palco, né, para começar o espetáculo. Ele sobe verticalmente, ele não pode ser dobrado porque ele é uma tela, ele é pintado. Se ele for dobrado, vai quebrar a tinta. Então, ele sobe verticalmente até lá em cima para começar o espetáculo. Então, o pano de boca do Teatro Amazonas é outra raridade, foi confeccionado em 1894 pelo artista brasileiro Crispim do Amaral e descreve o encontro dos rios Negros e Solimões. O Crispim do Amaral, ele é um artista brasileiro, mas ele foi beber, né, toda essa influência na Europa, tá? Então, ele é brasileiro, mas ele teve toda a sua formação acadêmica, a maioria na Europa. E ele faz uma ilusão, uma homenagem justamente ao Rio Negro e Solimões nessa pintura. E aí nós vamos falar de uma parte, como ela foi feita pelos empresários. Os empresários queriam ter uma casa de espetáculo, tal qual lá da Europa. Eles também tinham a sala de espetáculo, mas tinha uma sala que eles queriam para se reunir, para tomar coquetéis, não é verdade? E qual seria essa sala? Seria o Salão Nobre. Então, esse Salão Nobre, ele ainda mantém tudo original, até os espelhos, o chão também. Para você andar nesse Salão Nobre, você tem que colocar pantufas, que é justamente para não riscar o chão, para preservação, tá? Então, os visitantes, eles usam uma pantufa, ou então eles tiram o sapato e ficam só de meia. Tá? Então, o Salão Nobre é decorado com detalhes luxuosos, como lustre de cristal, de Murano e mármore de Carrara. E apresenta pinturas no teto que representam cenas do Amazonas. Então, a pintura é toda voltada para temas amazônicos. E aí, esse Salão Nobre, ao redor dele, ele é todo circulado pelas colunas, tá? As colunas coríntias, que dá alusão lá nos primórdios da cultura grega. Tá? Então, esse aí é o Salão Nobre. No interior desse salão, tá? Vamos ver agora, falar sobre o interior. O interior do teatro é ricamente decorado com poltronas, estofados em veludo vermelho e detalhes em ouro. O teto do auditório tem uma pintura que representa a união das musas do teatro. Então, como eu falei para vocês, tem as musas do teatro que faz essa homenagem, mas sempre a característica muito voltada para o Amazonas. Tá? Então, como eu falei, no período que foi construído o Teatro Amazonas, nós não tínhamos a questão da luz elétrica, nós não tínhamos microfone, nós não tínhamos caixas de som, que nós temos esses recursos tecnológicos hoje, mas o Teatro Amazonas foi criado com uma acústica diferenciada. Ela não precisaria de microfone, não precisaria de caixa de som, hoje é utilizado, mas naquele período não, a acústica foi totalmente trabalhada. Vamos ver? A acústica, a sala de espetáculos, tem uma excelente acústica, uma característica que faz do Teatro Amazonas um local ideal para apresentações de óperas, concertos e outras performances musicais. Inclusive, conta a lenda que um artista muito renomado, inclusive já até faleceu, e ele utilizava muito o violão, que era um dos percussores da Bossa Nova. Quando ele chegou para fazer uma apresentação no Teatro Amazonas, ele, conhecendo a acústica do Teatro Amazonas, ele pediu que desligasse até os ar-condicionados e que as pessoas fizessem silêncio, porque ele pegou o violão dele, cruzou as perninhas e cantou sem microfone. Tá? Então, o que ele quis? Ele quis remeter lá nos primórdios dos inícios, que não precisava de microfone, porque ele conhecia a acústica do teatro. Então, conta a lenda, né, que ele não utilizou o microfone, todo mundo ficou em silêncio e ele apenas utilizou a acústica do teatro e que o show foi realmente um espetáculo. Tá? Então, continuando, e essa função cultural do teatro? Desde sua construção, o Teatro Amazonas tem um desempenho, um papel central na vida cultural da Amazônia. No início, era palco de grandes óperas e apresentações teatrais, atraindo artistas internacionais. Continuando,
Após sua restauração, né, que aconteceu em 1990, o teatro passou a ser o centro do Festival Amazonas de Ópera, um dos mais importantes eventos da ópera do Brasil. Além de o teatro abriga espetáculos de dança, concertos e eventos culturais diversos. Aquilo que nós falamos, ele teve um declínio, mas depois restaurou, certo? E o Festival de Ópera teve um visionário, que foi um secretário de Cultura no Amazonas. Ele teve... O que é ser visionário? Ele enxergou adiante, ele viu o potencial do teatro e ele criou justamente o Festival de Ópera aqui do Amazonas. E, no início, ele trouxe todos os músicos de fora, certo? Porque o Amazonas ele não tinha esses profissionais. Ele não tinha uma orquestra, ele não tinha músicos, não tinha artistas para interpretação, ele não tinha cantores de ópera. Então, ele trouxe esses profissionais para o Amazonas, formou esse corpo de profissionais do Teatro Amazonas e criou o Festival de Ópera, que era espetáculo, vinha gente de fora que acontecia, é um espetáculo grandioso, maravilhoso, que hoje também pode ir para os municípios. Dependendo da questão cultural do município, faz um ofício, solicita, e alguns espetáculos podem ir também para os municípios. Então, ele foi um visionário, porque hoje, aqui no Amazonas, nós temos o Cláudio Santoro, que é um liceu de arte, que abriga e profissionaliza os amazonenses e as pessoas que têm interesse em compor esse corpo. E hoje, a maioria dos artistas, músicos, são amazonenses, que tiveram formação junto do Cláudio Santoro. Então, é um orgulho para o Amazonas. Então, o Teatro Amazonas ela tem essa função. Não que descartou, mas aqueles profissionais que vieram para cá, fizeram a formação do nosso público, do nosso povo, e hoje nós conseguimos ter mais de 80% ou 90% dos profissionais que estão envolvidos no Festival de Ópera ou no corpo de música, de balé do Amazonas, ser formado por amazonense. Isso é uma honra, né? Então, realmente foi um visionário esse secretário de Cultura quando ele iniciou o Festival de Ópera. Continuando, a importância histórica e cultural. O Teatro Amazonas é um símbolo não apenas de riqueza e do esplendor de Manaus durante o ciclo da borracha, mas também de resistência cultural e da preservação da arte na região da Amazônia. Então, hoje, ele é um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo. O teatro é uma joia arquitetônica e histórica que reflete o apogeu e declínio da economia da borracha, bem como o renascimento cultural da cidade de Manaus. Aquilo que eu falei para vocês, trouxe, né, um visionário. O que é ser visionário? É você ver lá na frente o que pode acontecer e que hoje nós temos justamente esses profissionais formados e que estão em atividade aqui no Amazonas e Manaus. E aí nós temos, dentro disso foi criado, né, quando aconteceu a reinauguração do teatro, o Festival de Ópera, foi criado corpos artísticos do teatro. Tá? Então, esses corpos artísticos que foram formados, no início, como eu falei para vocês, vieram profissionais de fora do Brasil, né, e também de fora do Amazonas, que tinham capacidade, eram profissionais, né, de alto nível e vieram para o Amazonas. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ministrar aulas para formar, né, esses profissionais aqui do Amazonas. E esse corpos artísticos do teatro é o seguinte, nós temos a Amazona Band. Foi criada no ano de 2000 pela Secretaria do Estado de Cultura, o SEC, com a missão de difundir a música popular e instrumental no Amazonas, privilegiando as vertentes do universo popular. Então, Amazonas Band também que nós vimos. Nós temos o balé folclórico, que eu acho que em alguma aula nossa nós já falamos sobre o balé folclórico. Criado em 2001, o Balé Folclórico do Amazonas, a BFA, integra os corpos artísticos do Estado com a proposta de resgate das danças tipicamente amazonenses que, aos poucos, estão sendo esquecidas.
Então, o balé folclórico, valorizar a nossa cultura, não é verdade? A companhia é a referência em danças folclóricas, apresentando em grandiosos espetáculos os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos. Então, aqui nós temos uma imagem do balé folclórico do Teatro Amazonas. Tá? Vamos ver outro. Criado em 1997 para atender ao programa de música erudita e artes da Secretaria de Cultura, o Coral do Amazonas é considerado o grupo mais tradicional do estado. Então, o grupo de coral, né, que foi criado em 1997, justamente para trazer essa música erudita, certo? Para trazer para o mais próximo do povo, né, da popular. E aí vamos lá falar sobre a Amazônia Filarmônica. É reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras. Sua criação em setembro de 1997, quer dizer, já tem quase 37 anos, né? Foi essencial para a política de formação artística. Desculpa, não é 37, não é 27, tá? É 1997. A professora fez um cálculo aí, mas já consertei. De formação artística do Estado, pois possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica para ministrar aulas e capacitar os artistas amazonenses, que permitiu a realização de eventos internacionais como o Festival Amazonas de Ópera, certo? Do qual é a orquestra oficial. Lembram aquilo que eu falei? Certo? Vieram os estrangeiros, eles capacitaram, eles deram aula para os amazonenses, aquelas pessoas que tinham essa habilidade para a música, e formaram esses artistas, né, esses profissionais que hoje atuam no Festival Amazonas de Ópera. Vamos lá, continuando. Sua primeira formação contou com 44 músicos, sendo somente 2 amazonenses. E, por incrível que pareça, eu conheço esses 2 amazonenses, né? Eles cursaram, né, a mesma universidade que eu. Então, atualmente, a orquestra tem 90 músicos, sendo 21 amazonenses e 96 de diversas nacionalidades. Viram aquilo que eu falei? Então, o Brasil, o Amazonas já está, certo, conseguindo. Então, como eu falei para vocês, sendo 21 amazonenses e 69 de diversas nacionalidades, tá? Corrigindo. A professora hoje está misturando os números. O que será? Então, nós temos também a Orquestra de Câmara do Amazonas. O grupo foi criado em 2002, composto por músicos que integravam a Orquestra Amazonas Filarmônica, com o objetivo de inovar na prática musical do Estado, executando obras do barroco e da arte contemporânea, a contemporaneidade, certo? Então, a orquestra de câmara ela é menor do que uma orquestra e, às vezes, ela usa mais a questão dos instrumentos de corda. Tá? Então, o Teatro Amazonas ele vem trazendo essa pegada. O início do teatro, quando ele surgiu, era apenas para quê? Para as pessoas, para os empresários, para os ricos, para os coronéis, não é verdade? Que trazia todo o espetáculo de fora, principalmente da Europa, para o Amazonas. E aí houve todo aquele declínio, houve a restauração. Aconteceu justamente o Festival Amazonas de Ópera, aonde vieram artistas estrangeiros e aí eles fizeram o quê? Capacitaram os profissionais, né, os artistas amazonenses, e hoje nós temos no Brasil e aqui no Amazonas profissionais de alto nível e que se apresentam hoje na Amazonas Filarmônica, no Festival Amazonas de Ópera, no grupo de dança, né, folclórica do teatro. Nós temos o Liceu de Arte do Cláudio Santoro, que deve ter em alguns municípios, já tem esses liceus, eu sei que em Parintins tem. Então, meus queridos, falando sobre o teatro, o corpo de danças e apresentações, finalizamos a nossa aula de hoje.